pessoal, fazer aí nossa quinta aula, né? A aula passada foi o início aí, né? O sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos. Agora a gente vai ver a leitura e escrita de números no sistema decimal. Então vamos lá. A gente precisa, né, saber ler e escrever os números corretamente. É verdade? Você não pode pegar um número e ler ele de forma errada, né? Exemplo, né? Que número é esse aqui? Como que se lê esse número aqui? Né? Esse número é 245, é 24. Então, a gente tem que saber separar aqui a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões, e assim sucessivamente. É isso que a gente vai aprender hoje. Então, veja bem, isso para o dia a dia, né? Se você for, por exemplo, fazer um cheque, preencher um cheque para alguém ou para você mesmo, você tem que saber escrever o número de forma correta, tanto a parte numeral, a parte dos algarismos, quanto a parte por extenso, né? Saber escrever o número em palavras corretas, tá? E para você escrever ele de forma correta, você tem que saber ler ele corretamente. Então, a gente tem um exemplo aqui que nosso livro aqui fala que em 2010 a gente tinha isso tudo de gente aqui no Brasil, ó. Aqui, em 2010 a população brasileira era de quanto, né? Esse número aqui, 1907326, né? 94. Que número é esse, então, né? A gente lê assim, 190 milhões, ó, 190 milhões, 732.694 habitantes, né? Habitantes. Esse número aqui é formado por quanto? Tem quantos algarismos? Esse número tem 9 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Partindo da direita para a esquerda, cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, veja bem. Ó, vamos aqui. Vou botar esse quadro aqui para a gente. Espera aí. Então, veja bem. Vamos aqui do lado, que é melhor. Olha só. Esse 4 aqui faz parte de que ordem? Ordem das unidades. Então, assim vai seguindo, ó, dezena. Então, aqui eu tenho 9 dezenas, ou seja, 90. 94. Essa casinha aqui é a casa das centenas. Então, 6 centenas dá quanto? Dá 600. 6 centenas, 9 dezenas, 90, mais 4 unidades. 694. Esse 2 aqui é formado, é a casa do milhar. Então, aqui eu tenho 2.000, tá? Não é milhões, é 1.000. Então, 2.000, aqui é dezenas de milhar, 30.000. Então, 30 mais 2.000, 30.000 mais 2.000, 32.000. Aqui, ordem das centenas de milhar. Centenas de milhar seria 100.000. 7 centenas de milhar, 700.000. Então, dá 732.694. Agora, vamos pular para cá. Essa casinha aqui é a casinha de quê? Ordem das unidades de milhão. Quantas unidades de milhão eu tenho? Nenhuma. Então, pula para cá. Ordem das dezenas de milhão. Quantas dezenas de milhão eu tenho? 9. Então, 9 dezenas de milhão dá 90
milhões. E aqui, ordem das centenas de milhão. Quantas centenas de milhão aqui eu tenho? Uma centena de milhão é 100. Então, 190 milhões, 732.694 unidades simples. Tá? Então, veja bem, classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, é assim que a gente separa um número. Veja bem. Esse cara em craque aí, olha. É assim que a gente separa um número. Se você pega um número assim, ó, se você pegar um número assim, ninguém sabe, olhando assim, que número é esse. Você tem que separar as classes. Ó, então separa aqui. Deixa eu trocar só a cor. Fica mais fácil para vocês. Então, vocês separam assim, olha. Separa essa classe, que é 3, classe das unidades simples. Das unidades simples. Esses 3 aqui, classe dos milhares. E esses 3 aqui. E esses 3 aqui, classe dos milhões. Então, quantas unidades simples eu tenho? 794. Quantos milhares eu tenho? 732 mil. Quantos milhões eu tenho? 190 milhões. Viu como ficou fácil? Né? À esquerda, olha só, aqui. À esquerda das classes dos milhões, vem as classes dos bilhões e depois dos trilhões, depois dos quatrilhões. Então, se eu tivesse um número assim, ó, 32... Que número é esse? Então, vou separar o quê? Que eu acabei de falar? Separar as classes. Só um instantinho. Pronto. Vou separar as classes aqui, ó. Qual a classe das unidades simples? De 3 em 3. Ó, classe das unidades simples. Classe, olha do lado de cá. Classe depois vem dos milhares, depois dos milhões. Então, vou separar aqui. Classe dos milhares. Depois aqui, classe dos milhões. Depois de milhões, olha o que o nosso livro fala aqui. Vem a classe dos bilhões. Então, esse aqui é a classe dos bilhões. Tá? Olha como que ficou. Olha como que ficou. Né? Vou simplificar aqui. Unidade simples, classe dos milhares, classe dos milhares, classe dos milhões, ó, milhões, e classe dos bilhões. Então, que número é esse? 32 bilhões, 437 milhões, aqui é milhares. Então, 876 mil, né? A gente não fala 876 milhares. Simplifica e fala 876.193 unidades. Vamos responder essas perguntinhas aqui para finalizar nossa aula. Aliás, continua, tem um assunto logo em seguida aí. Tem outro assunto aí que a gente vai fazer mais embaixo e a gente finaliza. Nas manchetes de reportagens, aqui do lado, ó, nas manchetes e reportagens de jornais e revistas, é comum encontrarmos números. Em dupla com o colega, procure reconhecer e colhem no caderno um número que tenha 5 algarismos.
Então, você vai procurar aí, né, em qualquer reportagem, um número que tenha 5 algarismos. Peça ajuda dos familiares de vocês, né, qualquer familiar, irmão, pai, tio, né, e responda aqui, tá? Responda esses exercícios também, que são bastante simples. Peça ajuda de alguém. Qualquer coisa também manda uma mensagem que eu vou ajudar vocês, tá? Vamos fazer isso daqui. 29. Fazer isso aqui, olha. Exercício 29. Veja como o número de habitantes do Brasil foi representado em um jornal carioca. Então, veja bem. Hoje, continuando aí, 29. Veja como o número de habitantes do Brasil foi representado em um jornal carioca. Hoje, a população brasileira é de 190 milhões de habitantes. Então, veja bem que ele colocou aqui, olha, quantas pessoinhas aqui, né? Quantos bonequinhos? Olha, começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Colocou 19 bonequinhos. Escreva a letra A. Letra A. Escreva o número de habitantes do Brasil utilizando apenas algarismo. Porque aqui, veja bem, aqui no exercício, ele misturou, olha, juntou 190 e escreveu milhões, né? Aqui o exercício fala, escreva o número de habitantes do Brasil, a letra A, utilizando apenas algarismos do sistema de numeração decimal. Se eu usar apenas algarismos, como que eu vou escrever? 190, se eu colocar assim, é 190 mil. Se eu colocar mais 3 zeros, fica 190 milhões, tá? Então, de novo, ó, 190, depois 190, assim é 190, se eu colocar 3 zeros, mais 3 zeros, esse 190 pula para a classe dos milhares, então fica 190 mil. Se eu colocar mais 3 zeros, esse 190 vira 190 milhões, tá? Letra B. A quantos habitantes corresponde cada bonequinho desse? Bom, se eu tenho 19 bonequinhos, né? Cada bonequinho corresponde a 10 milhões ou 10 mil milhões. Ó, cada bonequinho corresponde a 10 milhões. Aqui, ó. Olha do lado aqui, de novo. Aqui, ó. 10 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milhões, 110 milhões, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 milhões. Cada bonequinho corresponde, então, a 10 milhões. Letra C. Na representação abaixo, cada bonequinho corresponde a 20 milhões de habitantes. Então, quantos habitantes estão representados? Ó, se um desse é 20, então 20, 40, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120, mais 20, 140, mais 20, 160, mais 20, 180, mais 20, 200, mais 20, 220. Se cada bonequinho corresponde a 20 milhões, tudo aqui dá 220 milhões. Então, escreva aqui, ó, 220 milhões, ou, escrevendo só com algarismos, 220. Assim? Não, assim é 220 mil. Tenho que colocar mais 3 zeros. Bom, passar um pouquinho aqui para finalizar. A história dos numerais indo-arábicos.
Então, olha só, os hindus trouxeram muitas contribuições para a matemática, né? O sistema de numeração decimal posicional é a mais conhecida, né? Porque, dependendo da posição, um número tem um valor. O primeiro registro que temos de um número nesse sistema data de 346 antes de... na verdade, fala depois de, não fala nem antes nem depois de Cristo, mas como não fala, é depois de Cristo, né? 346 data uma data 346 escrita em um prato do ano de 595, tá? Como eu disse, não fala se é antes ou depois de Cristo, então ó, fica subentendido que é depois. Veja como a grafia dos numerais indo-arábicos foi se modificando com o passar do tempo. Então, veja bem, no século VI era assim, ó, o 1 era assim, o 2 era assim, o 3 era assim, tá vendo? São símbolos. No século X, só curiosidade, tá, pessoal? No século X era assim, o árabe oriental. No século X, o europeu era assim. Ó, o 9 já tomou cara de 9. Na verdade, o 9 já era parecido com o 9 e o 0 sempre foi 0, né? Aqui em cima eu tô, ó. O 9 sempre foi parecido com o 9 e o 0 sempre foi 0. Depois, o 3 também, aqui já tomou meio cara, o 2 também. Resumindo para vocês, no século XV aqui, ó, no século XV, já na Europa, os números tomaram a cara que tem hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. A forma de desenhar os números variava porque antigamente os livros e documentos eram todos escritos à mão, tá? Então, né, obviamente, tinha diferente grafia e cada pessoa escrevia de uma forma. Por que o nome? Veja bem, por que o nome indo-arábico? O sistema de numeração que usamos hoje é conhecido como sistema de numeração decimal ou indo-arábico. Indo porque vem do povo indiano, né? Da Índia. Foi seu criador, né? Esse povo. Se desenvolveu lá, esse sistema de numeração que a gente tem hoje, na Índia. E arábico porque os árabes ajudaram a aperfeiçoá-lo, né? Então ficou aí dividido indo-arábico, tá? E os árabes também foram responsáveis, né, pela divulgação desse sistema. Inclusive esse cara aqui, Al-Khwarizmi, olha aqui, ó, o árabe. Inclusive, esse cara aqui foi um dos tradutores de muitas obras árabes para a Europa. Então, por isso que esses símbolos são chamados de algarismo, né? Meio que em homenagem a esse cara que escreveu e traduziu muitas obras, esse cara aqui, ó, Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, que escreveu e traduziu muitas obras matemáticas levadas pelos árabes para o Ocidente, tá? Então, o sistema de numeração decimal hoje é presente em várias situações, né, no nosso dia a dia. Você vê número em todo momento. Agora mesmo eu estou passando essa aula para vocês e vejo o relógio aqui, que é em numeração decimal, o tempo, os bytes aqui que gasta, né, o vídeo, a quantidade de bytes que vai ter o tamanho do vídeo, tudo é representado em números no sistema de numeração decimal. Existem outros sistemas de numeração, como o binário, né? Mas isso não é o nosso caso de ver agora, tá? Então fica assim, a aula termina aqui, a próxima aula fica a matemática, né? A aula pequenininha, uma grande criação da humanidade.